Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é a nossa segunda videoaula sobre o Autodesk Sketchbook. Galera, nessa videoaula eu vou falar sobre a interface do software e aonde que nós podemos configurar as ferramentas, onde você pode ligar ou desligar alguma barra ou até mesmo movimentar deixando aí com a sua interface. Bom, lembrando que essas videoaulas estão sendo feitas em parceria com a VanMark 3D Motion Graphic, ok? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a VanMark, acesse a descrição desse vídeo e clique no link direcionado para o site deles, beleza? Bom, vamos ao que interessa. Primeiro, essa é a interface inicial quando você instala o software e quando você começa a trabalhar com as ferramentas. Bom, eu preciso demonstrar alguns conceitos caso vocês desabilitem alguma barra ou caso vocês necessitem de algum auxílio, por exemplo, com o elemento de layers, o elemento de camadas. Bom, a barra aqui do software, ou seja, o menu aqui superior das ferramentas, eu vou encontrar o item de arquivo, padrão for Windows, com novo, abrir, ok, configurações de página, impressão. Eu ainda tenho elementos de editar, ou seja, refazer, apagar, o famoso Ctrl Z, ok, Ctrl C e Ctrl V também. Imagem, eu posso girar essa imagem, posso criar elementos espelhados. Janelas, que é exatamente o ponto dessa aula onde eu vou demonstrar cada elemento dessa sua estrutura. A conta, caso você tenha que logar, e o item de ajuda, que é um help, se for necessário. Como qualquer software Autodesk, tem vários elementos aí na internet para você consultar. Bom, vamos direto ao assunto. A interface inicial, ela dispõe desses dois elementos, um que é chamado disco de pincel e disco de cor. E como que eles funcionam? Bom, o primeiro disco aqui, chamado disco pincel, ele aumenta a opacidade e o tamanho do próprio pincel. Como eu estou fazendo um teste com o mouse, seria a mesma coisa que você pressionar o botão esquerdo em cima dessa estrutura, arrastar o mouse para baixo e reparem que logo ali na minha estrutura inferior existe o elemento chamado opacidade. De 0, caso eu puxe para a esquerda ou para cima, ok? Ele vai aumentar ou diminuir até eu chegar no valor que eu necessito. O interessante disso é que você não precisa ficar mudando nas propriedades do próprio elemento, ok? Você arrastando aqui no disco de pincel, você chega no fator adequado para o seu desenho. Se você manter pressionado e arrastar para a direita, ele muda a propriedade. Em vez de ser opacidade, ele considera como o tamanho do seu pincel. Dependendo do pincel que você está utilizando, nesse caso eu estou com lápis, ele vai até o número 14, ok? Retrocedendo aqui, ele vai aumentar ou vai diminuir sem problema nenhum. O segundo disco, chamado disco de cor, segue o mesmo princípio, sendo que se eu clicar e arrastar para baixo, ele põe a luminosidade a 0 e caso eu aumente, subindo aqui a minha estrutura, ele vai até os 100%. Se eu clicar nesse disco de cor e arrastar para a direita, é a saturação. Quanto mais eu for para a direita, maior vai ser a saturação. Quanto mais eu puxo para a esquerda, menor vai ser a saturação. Caso você dê um duplo clique em cima desse pincel de cores, ele vai abrir uma barra de escolha, onde o campo central é o tom, nesse caso eu estou num tom de azul, e eu posso colocar para cima, ele vai diminuir a tonalidade, e para baixo ele vai aumentar, tendendo a ficar no preto. Eu vou colocar aqui num tom de verde, ok? E se eu arrastar para baixo, ele fica um verde escuro. Se eu arrastar para a direita, um verde mais vivo. E se eu arrastar para a esquerda, tendendo ali ficar um verde mais acinzentado. Então você consegue trabalhar com N cores, com N tons e padrões, ok? Se você arrastar aqui para a sua esquerda ou para a sua direita, o tom vai ser ajustado ao todo, ok? Eu vou manter naquele verde, ok? Vou deixar um pouco mais azulado e manter aqui o mouse pressionado. Para ele desaparecer, eu posso clicar fora ou esperar um pouco. Nesse caso, é até interessante eu ter trocado a cor, porque eu posso pressionar nessa estrutura e arrastar para a direita, aumentando ou diminuindo aqui a saturação. Ó, reparem que ele vai mudar a tonalidade. Se eu soltar, ó, em 47%, ele fica um tom mais escuro, mais acinzentado, ok? Bom, outra função interessante aqui é a barra de ferramenta. Essa barra de ferramenta, ela vai ter alguns princípios, como o Ctrl Z, que é o desfazer, o refazer, que é o Ctrl Y, a lupa de aproximar, girar, mover tela, laços de seleção, movimentação, texto, caso haja necessidade. Eu tenho aqui o preenchimento estendido e N ferramentas. Nessa aula, como é a interface, eu não vou explicar os comandos em si, vocês têm que entender o seguinte: caso vocês tenham fechado essa barra ou qualquer estrutura, nesse caso barra de ferramentas, repare que ele tem uma bolinha aqui no canto direito. Se eu fechar, eu vou vir dentro do elemento janela,
habilitar barra de ferramentas, ok? Outra barra que é de suma importância para o projeto no Sketchbook é a barra lateral chamada palheta de pincéis. Essa é uma diferença da versão Pro, ela tem um número limitado de pincéis e ferramentas a serem trabalhadas. Aqui eu vou encontrar desde lápis, ok? Aerógrafo, eu vou encontrar elementos aqui como um marcador, um pincel, borrachas, tanto com canto reto e dura, ok? E borracha aqui mais macia, com canto mais arredondado. Para quem faz desenho no papel, sabe que faz diferença as duas borrachas. Tem aqui um super ponta Copic, ok? Pincel Copic. Tem o outro elemento ponta larga média. Tem aqui um pincel áspero e assim por diante. Você tem N elementos e você pode posicionar essa barra onde você achar interessante. Você pode até descer aqui, ó, não limitando a sua tela, você encontra algumas ferramentas extras, ok? Então, dependendo da sua situação, você pode puxar para a lateral e aumentar essa estrutura. Lembrando que se você fechar, novamente, item janela, ok? Paleta de pincéis. Ok? Bom, abaixo do paleta de pincéis eu vou encontrar um elemento chamado lagoa. Bom, no item de janela ele já vem habilitado. Na lagoa, deixa eu só desabilitar aqui o elemento de pincéis para vocês poderem enxergar ele por completo. Eu vou encontrar as ferramentas de acesso rápido, por exemplo, cores. Eu posso setar algumas cores principais e simplesmente pelo fato de trocar para um tom de azul, o meu item de disco de cor já respeita essa estrutura. Eu posso também habilitar aqui uma ferramenta rápida com N modelos e N ferramentas. Caso eu queira trocar rapidamente de um lápis para um aerógrafo, eu posso clicar, automaticamente a minha ferramenta já respeita essa estrutura. Ferramentas de configuração são as mesmas ferramentas que nós encontramos na barra de ferramentas, como régua, simetria, lupa e assim por diante. Ok? Então a lagoa é praticamente um auxílio aí de quase todos os elementos da sua estrutura. Voltando ao padrão do software, o elemento pincéis fica logo acima dele. Beleza? Bom, também temos aqui o elemento de editor de camadas, mas ele não vem habilitado no default de instalação. Eu vou recomendar para vocês que assim que instalar, venham aqui na aba janela e habilitem o elemento editor de camadas. Uma diferença dessa versão, que é o Free, para a versão Pro, é que nós temos um limite de camadas. Bom, ele é apresentado aqui no canto da direita. E caso haja necessidade, você pode clicar com o mouse ou com o botão de ação da sua caneta e selecionar aqui, ó, adicionar camada. E quanto mais camadas você vai adicionando, ó, ele chega no limite e ele não pode mais ser construído. Então eu tenho um limite de 3 camadas principais e um plano de fundo. Só para vocês terem uma ideia, vou fazer aqui algo básico. Na camada 1, eu vou pegar aqui o item de lápis, eu vou deixar ele com um tom de laranja, vou deixar um laranja bem mais claro e vou fazer aqui algumas simulações. Outra forma de você mudar a espessura, eu não vou explicar isso nessa aula porque é somente a interface, mas já para começar a abordar alguns conceitos, eu posso clicar 2 vezes em cima da ferramenta que eu estou trabalhando, no caso o lápis, e arrastar o mouse dentro da rigidez ou tamanho e da opacidade. É a mesma função que nós fizemos em relação ao disco de cor e ao disco de pincel. Fechando essa propriedade, ele já fica setada com esse padrão. Eu vou referenciar algumas linhas, só que essas linhas vão servir de base para um plano de fundo ou um plano de fuga que eu vou construir. A partir dessa estrutura, somente de esboço, ok? Eu não vou me aprofundar no desenho, mas posteriormente eu posso habilitar a camada 2, mudar a tonalidade, deixar um tom um pouco mais avermelhado e eu vou refinando os traços até que eu consiga encontrar a forma definitiva desse meu projeto. Ah, professor, mas as camadas têm qual definição? Eu posso posteriormente esconder a camada 1, que era o esboço, e deixar somente a camada 2, que foi o definitivo. Como eu estou com o mouse, os traços ficaram bem grosseiros, então é só para vocês terem uma ideia do que é possível criar com camada. Outra coisa interessante também com funções de camadas é que você pode criar pinturas. Por exemplo, eu vou habilitar aqui o elemento de aerógrafo, eu vou habilitar aqui um tom um pouco mais esverdeado e eu vou passar aqui, ó, exatamente nessa estrutura. Ó. Reparem que ele está sobrepondo as 2 camadas, ok? Tanto a camada 1 quanto a camada 2. Porém, se eu pegar essa camada 3 e movimentar ela aqui para a posição 1, invertendo a estrutura, o tom desse elemento fica abaixo e posteriormente eu posso habilitar a função de borracha, ó, e apagar exatamente, ó, respeitando os limites da minha camada 1 e 2. Ó. Eu posso até passar por cima das camadas, ó,
Vou fazer aqui um erro grotesco. Eu vou passar a borracha em cima de todas as camadas e reparem que pelo fato de estar somente a camada 3 selecionada, ó, ele não apaga aquele seu esboço, aquela sua estrutura. Então fica muito mais fácil de você habilitar e estruturar um desenho com várias cores. Beleza? Bom, novamente, caso você tenha modificado demais aqui a sua estrutura, tenha fechado, tenha esquecido como que era o padrão inicial, você pode voltar nessa sua estrutura de janela, nesse item de menu superior, e habilitar o botão Layout Padrão. Ele vai resetar o seu padrão e aí você pode estruturar novamente da melhor forma possível. Beleza? Novamente, uma das abas que eu acho mais importante, ela vem desabilitada, que é o elemento de camadas. Outros elementos que podem ser habilitados, como editor de cores, é uma forma um pouco mais rápida de você selecionar uma cor. Outro elemento também é biblioteca Copic. Essa é uma diferença da versão Pro, que tem mais palhetas de cores em relação aos padrões Copic, ok? Bom, creio que todo mundo aí já deve estar inteirado em relação à interface do nosso sketchbook. Na próxima aula eu já vou utilizar a mesa digitalizadora com a referência de lápis e aí nós vamos explorar um pouquinho mais esse conceito de camadas. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, é uma videoaula simples, porém é importante vocês entenderem como que encontra as ferramentas, como que vocês habilitam a visibilidade e como que vocês voltam ao padrão do software. Galera, recados dessa videoaula. Se você gostou, clica aí no gostei, curta e compartilhe para que mais e mais pessoas possam aprender a desenhar com o Sketchbook gratuitamente. Eu quero deixar o meu forte abraço, o meu muito obrigado e